Aqui é Fábio Nobre e hoje eu irei ensinar a vocês usarem o programa SwissPerfect. Vamos lá. Você abre o programa chamado SwissPerfect, a gente vai em Arquivo, Novo, coloca um nome para o torneio, vou colocar aqui teste 3 e vou clicar em Salvar. Essa primeira janela pergunta se a gente quer copiar uma configuração pré-existente, eu vou clicar em Não. Então, a primeira tela que abre do torneio é sobre colocar o nome do torneio, organizador, essas coisas básicas. Então vamos lá, administrador. Meu nome é o nome do torneio, vou colocar aqui, vou fazer em uma escola qualquer, escola. Organizador é Fábio. E o árbitro também serei eu, Fábio. O sistema que eu irei ensinar hoje será o sistema suíço. O que é o sistema suíço? O sistema suíço ele é utilizado para se obter o campeão com o menor número de rodadas ou rounds possíveis. Como assim? Existe uma fórmula para a gente poder calcular isso. Vamos para a fórmula. A fórmula, que é de número de rodadas, é a seguinte: a raiz do número de participantes mais 1. Dei um exemplo aqui para encontrar o número de rodadas. Então, por exemplo, eu tenho um torneio que tem 20 participantes e eu quero encontrar quantas rodadas será necessária para eu encontrar o campeão. Então, eu faço raiz de 20, que vai dar 4, alguma coisa, quase 4,5, mais 1, e vai dar aproximadamente 5, alguma coisa. Então, o menor número de rodadas possíveis é 5. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu poderia fazer o Campeonato Brasileiro de hoje, com 20 times, que hoje tem 38 rodadas, poderia ser definido com apenas 5 rodadas. Eu conseguiria achar o campeão com apenas 5 rodadas. Então, basicamente, o sistema suíço é esse. Você consegue encontrar o campeão com o menor número de rodadas possíveis e ele é muito utilizado para o xadrez. Mas nada te impede de você organizar um campeonato de futebol, de vôlei ou de qualquer outro esporte usando esse método suíço. Qual é a vantagem que eu vejo desse método suíço? É a participação. Porque geralmente nos campeonatos, aquele sistema eliminatório que vai diminuindo as rodadas, mas vai eliminando os concorrentes. Então, às vezes, a pessoa joga uma ou duas vezes, já está eliminado, está fora da competição. No método suíço, não. Se tiver 6 rodadas, todos os participantes, tanto o primeiro colocado quanto o último colocado, irão jogar 6 vezes. Então, ele promove muito a participação das pessoas durante o campeonato. E ele também parcera muito bem. As pessoas tentam colocar sempre mais próximo no nível no decorrer do campeonato. Então vamos lá. Eu vou montar um campeonato aqui com 5 rodadas para 20 participantes. Então terá 5 rodadas, 5 rounds, rodadas. Tá? E esse multigames aqui é quantos pontos que vale cada rodada. Eu vou deixar um mesmo. Então a vitória é 1, empate é meio e derrota 0. Eu não vou mexer em outras configurações aqui, que basicamente de configuração básica aqui, a gente já pode fazer um campeonato com 20 participantes. Eu estou aqui em administrador e os critérios de desempate. Eu não vou também mexer aqui, nem vou explicar todos esses critérios aqui. O que eu preciso saber aqui do critério de desempate? Como que o programa suíço ele raciocina? Primeiro, ele faz o score simples, né, de pontos. Então, quem ganhar mais pontos será o campeão. Porém, quando há empate de número de rodadas, por exemplo, dos 20 participantes, por exemplo, são somente 5 jogadas. Por exemplo, 2 pessoas que ganharam 3 pontos, que seriam 3 vitórias, que cada rodada está valendo 1 ponto. Então, como que ele desempata isso aí? Ele desempata com o seguinte raciocínio. Eu não vou explicar o que é cada um, mas eu vou explicar o raciocínio de cada uma dessas médias aqui. O progresso é o ponto corrido, mas esses dois aqui não. Então, vamos lá. Basicamente é assim. Se eu ganhei 3 rodadas e meu adversário também ganhou 3, como que ele desempata usando o método suíço? Praticamente ele compara os adversários, tanto meu quanto do meu adversário. Por exemplo, se eu perdi para o campeão e para o vice, e o meu adversário perdeu para o último colocado e para o penúltimo, quer dizer que eu joguei com adversários mais difíceis e eu fico com um ranking e eu fico com a pontuação maior do que a dele. Então, além dele olhar o meu desempenho individual, que é 3, e do meu, por exemplo, do meu outro adversário, que também ficou 3, ele olha o percurso que nós seguimos. Então, se meus adversários tiveram mais vitórias do que os adversários de quem também ficou com 3 vitórias, o critério de desempate será mais ou menos assim. Tá? Então, basicamente é isso que você tem que explicar. Às vezes,
para quando você vai fazer um campeonato. Então, é que ele analisa o desempenho dos outros candidatos, dos outros concorrentes. Então, quem ganhar mais e ficar empatado, ele vai analisar dos concorrentes. Então, vamos lá. Vou dar OK. E ele vai abrir a tela aqui dos nomes das pessoas. E a gente vai cadastrando. Vou colocar um nome aqui e vou parar de falar daqui um pouquinho. Então, vamos lá. Vou lá, João. E o outro nome é João Carlos. O primeiro nome dele é Carlos, o sobrenome dele é João. Adiciona outro. E eu vou fazer isso até o 20º. Vou parar a aula aqui e volto com a tabela pronta. Estou voltando e irei colocar o último nome. Vou colocar aqui, eu já digitei os outros 19 nomes e vou colocar o último aqui. Pronto. Dou OK, né? E vou adicionando aqui novos. Fui adicionando até chegar aqui no último. Dei OK. Basicamente, meu campeonato está montado. E como que eu faço aqui para fazer um sorteio aqui e não ficar na ordem da inscrição? Então, eu venho aqui em List, Sorte e mando, dá um OK aqui, ele embaralha. Então, já deu embaralho. Se eu quiser embaralhar de novo, eu vou lá, Sorte. Não estou usando critério nenhum. Ele vai trocando as posições. Então, basicamente aqui, o botão mais importante aqui é esse aqui de autoemparceramento, que parece duas espadas que irá emparcerar o jogo. Então, já tenho as inscrições. A minha dica aqui fica se você vai fazer em um período só, ou esse campeonato será num dia só, faça essa lista com os presentes. Eu sempre faço com as presentes, às vezes as pessoas se inscrevem no campeonato e não vão na primeira rodada, eu já elimino, para não ficar um campeonato, às vezes, com muitos desistentes. Agora, se a inscrição, um campeonato for um pouco mais longo, alguns dias, realmente tem que se acompanhar a inscrição. Então vamos lá. Eu vou emparcerar, que é esse botão aqui, que é o mais importante aqui. Vou dar um clique nele e vou dar OK. Dou OK, brancos. Tá. Uma coisa que acontece aqui, ó, às vezes não saiu o sobrenome. Aí você vai no botão direito, Display Options, clica e põe aqui para mostrar o primeiro ou segundo nome, primeiro e segundo nome, no Start, tá? E coloca aqui. Então, caso algum nome sair desconfigurado, você sabe que tem que clicar com o botão direito, vir em Display e colocar, mexer aqui no display com o que você quer que apareça. Então, você já tem o emparceramento aqui, né? São 10 duplas, você tem 20 concorrentes. E como que funciona? Quem está desse lado, os primeiros nomes, sempre vão jogar de brancos. E quem está nessa segunda coluna, sempre vai jogar de preto. Então você tem que explicar para os concorrentes, quando você falar o nome, por exemplo, Space Alan e Alan José, você falar que esse primeiro aqui, ele sempre joga de branco. Aqui é a mesma coisa. O Nobre Jose e o Travian Alemão, esse aqui, um de branco e o outro de preto. Então, basicamente é esse. Você tem que explicar e coloca as pessoas para jogar e no final você vai colocar o resultado. Então, por exemplo, esse aqui ganhou, esse aqui empatou, a preta ganhou, você vai colocando os resultados. Caso alguém não venha, por exemplo, esse Oliveira aqui não tenha vindo, você clica com o botão direito, você clica 2 vezes e coloca um mais ou um menos para ele. Então, se o João não veio, ele está no canto esquerdo, eu ponho um menos para ele. Tá? Dou OK. Então, esse aqui ele é um faltante que vai interferir no critério de desempate. Então, é melhor você fazer isso do que dar a vitória ou a derrota. Mas aqui, como todos vieram, eu vou dar a vitória. Vamos lá. Primeira rodada feita, eu já vou direto. Caso eu queira ver como que ficou essa rodada, eu venho aqui e já tenho o resultado. É esse botãozinho aqui que mostra quem está na frente. Então, quem está na frente por enquanto são esses aqui que estão empatados. Eles estão todos empatados, não quer dizer que esse aqui está em primeiro, porém eles estão todos empatados e os critérios de desempate também estão todos iguais por enquanto, que ainda é a primeira rodada. Então eu volto lá, venho no emparceramento e vou fazer a segunda rodada. Já estou no segundo round. Eles irão jogar, eu colocarei de novo
os resultados aleatoriamente. Se eu quiser ver o resultado agora, posso ver, ó, coloquei. E a gente vai fazendo isso até o final da partida. Vai sempre emparcerando, eu estou no segundo. Toda vez que eu clicar aqui, já vai para o outro round. Então, tomar muito cuidado em clicar aqui. Caso você errar alguma coisa, tem como voltar aqui nesse um par. Mas tem que voltar sempre da última rodada. Então, vou lá, vou fazer a outra rodada, a terceira rodada. Vou clicar de novo. Vou colocar aleatoriamente os resultados. Então, estamos aqui na quarta rodada agora. E eu vou passar a quinta rodada. Eu vou clicar aqui para fazer e vou chegar na quinta rodada. Cliquei e cheguei na quinta rodada. Essa é a última rodada. Irei colocar os resultados aleatoriamente de novo. E assim que eu chegar no último resultado, eu já posso mostrar quem ganhou o campeonato, clicando aqui nesse íconezinho aqui. Então eu tenho aqui a Renata Carla, que das 5 rodadas ela ganhou 4 e a Maria Fernanda também ganhou 4. Porém, no critério de desempate, a Carla, a Renata, ela teve adversários mais fortes do que a Maria Fernanda no decorrer do campeonato. Então, o critério de desempate, e você tem que explicar para a pessoa, é esse, que no decorrer do campeonato teve adversários mais difíceis e que os milésimos aqui definem isso. Então, basicamente é isso. A gente vai praticamente clicar somente nessa abinha aqui que você pode movimentar os rounds. Aqui eu estou no último round. Se eu quiser olhar o resultado, por exemplo, do terceiro round, eu venho aqui, coloco no terceiro round e venho aqui e olho como estava no terceiro round. Eu posso colocar nos outros rounds e no quinto round como ficou a classificação. Então, é nessas duas setinhas. Para emparcerar, cuidado, porque uma vez emparcerado tem que apagar. Tá? E quer voltar para corrigir alguma coisa, volte nesse ícone aqui, que está dos rounds que você pode mexer, e nessas duas setinhas. Basicamente é isso. Com isso e com paciência você consegue organizar um campeonato de xadrez e qualquer outro campeonato no método suíço, que é muito bom para definir o mínimo de rounds possível para determinar aquele campeonato. Até a próxima aula.